Ananias Neto. Presente. André Lima. Presente. Jones Campos. Presente. Edmar Gomes Filho. Hélio Janone. Presente. Gilmar Lavorato, presente. Fernando Pepes. Elvésio Badaró. Presente. Ismar Nóbrega. Presente. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. Presente. 43ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 28 de novembro de 2017. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Peço dispensa a leitura da ata. O vereador Ananias está pedindo dispensa da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovada o pedido de dispensa da ata. Mas neste momento gostaria de convidar o senhor Adriano Sandro de Lima, primeiro suplente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, para que, em virtude do pedido de licença do vereador Rafael Alcântara Ranucci, por até 90 dias, ocupe a tribuna de honra para prestar juramento. Faça a leitura do pedido de afastamento do vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, vereador Elvésio Alves Badaró, Rafael Alcântara Ranucci, brasileiro solteiro, vereador em exercício neste município, CPF 068-456-179/445, portador da carteira de identidade 88712153, Paraná, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo 169, Cornélio Procópio, Paraná, infrafirmado, vem, respeitosamente, perante a Vossa Excelência, requerer seu licenciamento por motivo de doença, conforme previsão do artigo 28, inciso 2, da Lei Orgânica do Município, por um período de 90 dias, podendo retornar às suas atividades antes deste prazo, conforme atestado incluso. Termos em que pede deferimento, Cornélio Procópio, 21/11/2017, Rafael Alcântara Ranucci assina o pedido. Em votação, o pedido de afastamento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o afastamento. O senhor Adriano pode ir para prestar o juramento. Boa noite a todos. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. Neste momento, declaro empossado o suplente vereador, senhor Adriano Sandro de Lima, e solicito que o mesmo ocupe o lugar juntamente com os demais vereadores. Tem expediente, seu secretário? Sim. Tem aqui um convite da escola Nilson Ribas. Convite. Câmara Municipal de Cornélio Procópio. A Escola Municipal Deputado Nilson Batista Ribas tem a satisfação de informar a nova data e convidá-lo para participar da solenidade festiva que encerrará as comemorações do seu Jubileu de Ouro. Será dia 29/11, quadra da escola, às 19 horas. Ficaremos honrados com a sua presença. Tem mais um convite. Cornélio Procópio, 21/11/2017, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, prefeito Elvésio Alves Badaró. Informo através da presente que estaremos promovendo um evento em prol da Casa da Criança de Cornélio Procópio no dia 3/12/2017, intitulado Primeiro Desafio da Casa da Criança de Mountain Bike, que tem como objetivo promover
atividade física, divulgar nossa cidade e também contribuir com a Casa da Criança, tendo em vista que parte das inscrições é a doação de alimentos não perecíveis que serão entregues para a entidade. Convido a Vossa Senhoria a participar das atividades e também nos ajudar a divulgar o evento. Contando com a sua colaboração, antecipo agradecimentos e apresento protestos de estima e consideração. Ricardo Busquim Massucato. Onde que vai ser? Está informando? Aqui não informa o local. A saída de lá da Casa da Criança. Já foi aqui também. Mas se me permite, senhor presidente, sai realmente da Casa das Crianças. No sábado ele confirmou isso. O pedido de afastamento do vereador Rafael Ranucci já foi comunicado. Resposta ao pedido de informação 370-17, coleta de lixo, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Está aqui para você. Tem uso de tribuna, seu secretário? Aqui não tem inscrição. Tá. Então passamos para o pequeno expediente. Primeiro vereador Ananias Neto. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, população presente que nos acompanha através das transmissões. Bom, o primeiro assunto que eu vou abordar é em relação à nossa greve do transporte coletivo. Eu, como membro da Câmara Tarifária, indicado pelo presidente desta casa, e passando para vocês a composição, que é um representante dos usuários, um representante dos usuários de portadores de deficiência física, um representante dos empresários, um representante da empresa Aviação Procopense e um representante do Executivo Municipal. Através das reuniões que nós tivemos discutindo a atual situação, trago para vocês um breve retrospecto e também a discussão do atual momento. Em 2012, no último ano da gestão do atual prefeito Amin, a tarifa era no valor de R$ 2,20. No primeiro ano da gestão do prefeito Fred, não houve nenhum aumento da tarifa, nenhum reajuste. Em 2014, também não. Em 2015, em dezembro, para ser mais exato, no dia 7 de janeiro de 2015, houve um reajuste para R$ 3,00. E no final de 2015, em dezembro, nós tivemos um reajuste para R$ 3,50. Em 2003, no último ano, em 2016, no último ano da gestão do Fred, também não cedeu nenhum tipo de aumento. Agora, nessa atual gestão em 2017, nós tivemos em abril desse ano um reajuste para R$ 4,00 da tarifa. Muitos de nós já conhecemos a atual situação da Aviação Procopense, que alega estar trabalhando, e também algumas visões em relação ao município cobrando, né, a forma com que a empresa vem trabalhando. Enfim, vamos agora discutir, trazer para vocês o atual momento. A empresa, devido às dificuldades que vem passando, entrou com um pedido de readequação e desequilíbrio financeiro. Entrou com esse pedido através de documentos que foram levantados de junho de 2016 até novembro de 2017, apresentando essas notas, esses documentos, para provar o desequilíbrio financeiro. Confirmando, hoje pela manhã, foi quando o Executivo Municipal recebeu pela última vez os documentos em que estava faltando para análise dessa readequação e desse desequilíbrio financeiro. Após essa análise, já agora está dependendo de um parecer contábil, tá, para que a Prefeitura possa entrar em negociação e fazer o repasse para a Aviação Procopense referente ao desequilíbrio financeiro. Tá? Relembrando também, nós temos aqui a Lei 866, né, que sobre as licitações, que dá esse direito à Aviação Procopense em relação ao requerimento do reequilíbrio financeiro e o desequilíbrio financeiro. Então, o que foi passado, o que a gente vem acompanhando e vem discutindo nas reuniões,
está havendo um empenho muito grande, tanto da parte da Aviação Procopense, da empresa, como do Executivo Municipal, que quem está saindo mais prejudicado, claro, nós sabemos, é a população usuária desse serviço. Então, aparentemente, muito em breve nós teremos a solução burocrática e já nós poderemos resolver esse problema da melhor e mais rápida forma possível. Outro assunto que venho destacar hoje, rapidamente, nesse último final de semana, nós tivemos o encerramento da 22ª Copa Professora Ananias Antônio Martins de futsal categorias menores, né, em que também tivemos a presença do vereador Ismar, que esteve passando por lá também acompanhando. E pequenos dados aqui trouxemos rapidamente, né, nós tivemos 22 municípios participantes, mais o distrito de Congonhas, foram 150 equipes inscritas, no masculino de 6 a 17 anos e no feminino de 12 a 17. Foram no total 264 partidas. Então queremos agradecer a FECOP pela realização, a Prefeitura Municipal, a equipe de arbitragem, todos os atletas, os pais, o pessoal esteve prestigiando a torcida em todas as rodadas. Quero agradecer de modo especial na imprensa o Altair de Oliveira, o Taíco, que cobriu todas as rodadas, fazendo matérias de reportagem e também de fotos. E a classificação geral ficou a Jome Esportes em primeiro lugar com o campeão geral com 64 pontos, a FECOP Cafu em segundo com 63 e em terceiro Bandeirantes com 45. Então, quem ganha, né, é o Esporte Procopense num campeonato que abrange toda a Munop, que são são 22 municípios, mais o distrito de Congonhas. Muito obrigado. Próximo, seu secretário. Vereador Jones. Passa. Vereador Ismar Nóbrega. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha através da Rádio Cornélio e através da internet. Eu gostaria de corroborar aqui o que o nobre vereador Ananias Neto falou. Nós estivemos lá no sábado, onde ajudamos a entregar alguns troféus às equipes vencedoras. Estivemos também no domingo e realmente foi um campeonato de muito sucesso. Eu vi ali naquele esforço daquelas crianças, o esforço que nós brasileiros estamos fazendo para tirar o país da lama em que se encontra. E não tem nada mais importante num país que quer se reerguer do que a educação e o esporte. Então, parabéns, Neto, pela iniciativa e que nós possamos assistir a muitas outras peladinhas gostosas como a gente assistiu sábado e domingo. Um segundo assunto, senhores vereadores, é a respeito da apresentação que teve ontem no auditório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do grupo Coros de Londrina, um grupo musical fantástico, 25 anos de atividade aqui na nossa região e em todo o mundo, um grupo que viaja o mundo inteiro cantando e divulgando a música brasileira. Eles inclusive ganharam um prêmio internacional na China, Lucre, concorrendo com mais de 60 países, foram agraciados com a medalha de ouro pelo excelente desempenho no Festival Internacional de Música, não sei se de Xangai, uma das cidades da China. Então, parabenizar aqui, o vereador Amâncio estava lá conosco, parabenizar aqui o secretário Nelson Catucci, secretário de Cultura, que não mediu esforços para que essa apresentação se realizasse. E eu só lamento, vereador Amâncio, que há pouca divulgação, muita gente não estava sabendo. E realmente é um espetáculo, Rafael, que não poderíamos perder. Um espetáculo lindo, vale a pena, mas qualquer um de vocês pode entrar no site do Grupo Coros, www.grupocoros.com.br, e vocês vão ver toda a maravilha que é o Grupo Coros. E por fim,
que daqui a pouco ele vai começar a bater o sininho ali. Senhores, nós estamos em novembro. Nós sabemos que novembro é o mês azul, né? De prevenção do câncer de próstata. Mas tem uma coisa tão importante quanto o câncer de próstata, que o mês de novembro também contempla, que é o mês de conscientização acerca do diabetes. E eu estava lendo uma revista médica bem recente e eu, médico, fiquei assim, estarrecido com a quantidade de problemas que podem acarretar o diabetes. Todos nós pensamos que o diabetes é uma doença exclusivamente do açúcar. E eu vou dizer a vocês que não é. Nós temos no Brasil 14 milhões de diabéticos e 11 milhões de pré-diabéticos. 25 milhões de pessoas afetadas por essa doença. Vocês sabiam que o sal pode provocar o diabetes? O excesso de sal, a poluição, o uso excessivo de carnes vermelhas, a diminuição acentuada da vitamina D no organismo. E o Gilmar aqui sabe, juntamente comigo, né, Gilmar, que 90% da população brasileira, olha o dado, Fernando, importante. A queda acentuada dos níveis de vitamina C pode causar diabetes. E 90% da população brasileira está com deficiência de vitamina D. Isso é um dado científico, inquestionável, né? A depressão, está aqui. A depressão, o estresse excessivo, a obesidade, sedentarismo. Então vocês vejam quantas coisas podem causar o diabetes. Doutor, o pão também, né, que eu concordo. Sim. O pão transforma em açúcar. Sim, sim. O carboidrato, né? Cerveja também, doutor? Não, a cerveja não é desencadeadora, mas é calórica. Se você tomar muito, você pode também, né? Todos esses fatores, todos esses fatores agem numa coisa chamada resistência à insulina, que é o pontapé inicial do diabetes. E hoje nós sabemos isso. Em 1980, Fernando, nós tínhamos 108 milhões de diabéticos no mundo. Em 2014 foi para 422 milhões de pessoas, triplicou. E em 3 anos, de 2014 para cá, subiu para 630 milhões de pessoas. 9% da população mundial hoje é diabética. Então, senhores, procurem divulgar essas coisas simples que nós comentamos aqui, para que nós não tenhamos um mundo futuro com milhões e milhões e até bilhões, né, de pessoas diabéticas. Muito obrigado. Vereador André Lima. Passa. Vereador Rafael Sampaio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, ouvintes da Rádio Cornélio. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a comunidade negra que na semana passada realizou inúmeros eventos para divulgar a Semana da Consciência Negra. Foram realizados debates, palestras em escolas, teve o desfile lá do concurso da Mais Belo Afrodescendente e, por fim, um baile realizado na sexta-feira lá no Clube Operário, que foi muito bem organizado, com a participação de inúmeras pessoas, e a gente queria parabenizar aí as pessoas que organizaram esse evento e estão de parabéns por esse momento. A segunda questão que me traz aqui hoje, senhor, coisas acontecem que a gente nem imagina, né?
No domingo, nós tomamos conhecimento que um rapaz que estava viajando de moto, vindo de Andirá, se acidentou aqui próximo de Santa Mariana, um acidente frontal que acabou ceifando a vida de um rapaz de 21 anos. E daí a gente sempre se pergunta, por que ainda não foi feita a duplicação da BR-369? Se isso tivesse acontecido, com certeza muitas vidas já teriam sido poupadas. Infelizmente, isso não aconteceu até hoje, pelo que a gente está vendo, não vai acontecer tão cedo. E hoje, nós nos deparamos aí com o aumento do pedágio dessa rodovia. Vai aumentar a partir do dia 1º de dezembro para R$ 25,00. E de volta, R$50. Um valor extremamente absurdo. O mais caro do Brasil, estão falando até mais caro do mundo. E além dessa situação, isso prejudica a economia do Paraná, porque um carro é R$50,00, mas imagina um caminhão carregando soja, quanto deve pagar de pedágio e quanto isso deve encarecer o produto quando chega no porto de Paranaguá. Isso atrapalha a economia do Paraná e, infelizmente, nós não conseguimos nenhuma medida para tentar sanar esse problema. E a gente vê a causa e a consequência. Cobra-se valores absurdos e se proporciona pouca efetividade aí com relação à BR-369. A gente está vendo a indignação das pessoas nas redes sociais com relação a esse aumento, que é abusivo. Parece que vai chegar aí a 7%, sendo que a inflação esse ano parece que não vai passar de 3%. E a gente fica sem entender. As pessoas cobram os vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, e ninguém consegue desatar esse nó. Talvez seja a hora da população começar a descruzar os braços e começar a cobrar. E quem sabe as autoridades, inclusive nós, vamos começar a tentar tomar atitudes para acabar com esse absurdo. Inclusive, estamos pensando na próxima semana apresentar aí uma moção de repúdio contra esse aumento, que é um absurdo. Ainda mais nos deparamos com notícias de pessoas que continuam morrendo com acidentes frontais numa BR que é pista simples e tem o maior pedágio do Brasil. Isso aí é inadmissível e é contra isso que a gente quer lutar. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente e aquela que acompanha a transmissão da sessão pela TV Câmara e pela Rádio Cornélio, o vereador Hélio Janone me pediu para fazer uma defesa do PSDB, mas a coisa está ficando muito complicada, viu, vereador Hélio? Essa questão do pedágio é indefensável, né? E a questão da duplicação, vereador Rafael, eu tenho participado de algumas reuniões onde sempre ameaçam, né? A semana que vem nós vamos ter uma notícia positiva e passa semana e sai semana e entra semana e essa notícia não vem. Mas nós vamos ter oportunidade ainda durante a semana, com a presença do governador do estado e nosso município, vem anunciar, vereador Hélio Janone, a ampliação, a construção de novos prédios na UEMP, que é, na verdade, uma grande notícia que tem que ser repercutida, mas uma grande notícia não minimiza o impacto negativo dessa questão do pedágio.
Então tem que ser cobrado sim. Eu acho que essa Câmara, ela tem que se posicionar. Nós não sabemos até onde nós podemos ter força com relação a essa situação ou não, mas tendo força ou não, é importante que a Câmara, como instituição, se posicione contra esse aumento do pedágio. Já é alto, e esse aumento é escandaloso se formos analisarmos esse procedimento que vai ser adotado. Agora, o doutor Ismar, deixa eu corrigir uma falha aqui do pessoal que me antecedeu, dar as boas-vindas ao vereador Adriano, assumindo aqui pela primeira vez, né, inaugurando aqui. Adriano, que já foi candidato várias vezes a vereador, sempre com votações importantes. Então, que nesse tempo que permaneça com a gente aqui, que consiga fazer um trabalho importante, interessante. Então, as boas-vindas. Eu acho que posso dar as boas-vindas em nome da Câmara de Vereadores de Cornélio. O doutor Ismar abordou uma questão, vereador Jones, que eu tenho ouvido na rua, não sei se é real ou não, porque eu não tenho participado de muitos eventos oficiais. Mas no passado, e não é só na administração do prefeito Amin, nós temos um problema sério. Todo mundo participa de eleição, temos candidatos a vereador que não se elege, temos cabos eleitorais e todo mundo pleiteia um espaço na administração do município. E isso é natural também no jogo político, não é só na administração do prefeito Amin. Em todas as administrações, quem participa quer um espaço, tem as coligações que negociam o espaço politicamente até antes do processo eleitoral. Agora, o que causa estranheza, senhor presidente, é que os eventos oficiais do município, tanto da administração atual como das administrações anteriores, ela é cheia de pessoas que brigam para entrar e depois não conseguem sequer participar de um evento oficial do município. A nomeação de um cargo na prefeitura é um ato político, é um gesto político do prefeito, e quem entra passa a integrar o grupo político do prefeito. Eu não tenho, por exemplo, nenhum assessor na administração municipal, mas se tivesse algum assessor indicado por mim, fatalmente teria que participar desses eventos. Não pode o prefeito participar de eventos, de inaugurações e de visitas, e de repente a gente vê fotografias aí que não tem ninguém. Ontem, no evento que nós tivemos lá na UTF-PR, foi um evento anunciado lá como o primeiro evento das comemorações do Natal. Se tivesse 5 assessores da administração municipal lá, tinha muito. Uma quantidade muito pequena, e os que estavam lá ainda são aqueles envolvidos com a área cultural, que gostam de música, mas o pessoal realmente não tem participado. Então, briga-se muito para entrar e depois faz-se de conta que não participa. Tomara que o prefeito do município adote aquela medida que era adotada no passado, vereador Hélio. Vai com um caderninho lá para ver quem está indo, sabe? Não é uma maneira de pressionar, é uma maneira de cobrar realmente, porque entrou, participa. Tem o bônus e tem o ônus, porque de repente está tomando espaço lá de companheiros que estão aí na rua brigando para defender o espaço, e muitas vezes com capacidade de trabalho, e pessoas que nem participaram do processo, não têm compromisso com a administração e não participam. Então fica aqui o registro. Eu queria dizer, eu acho também que está faltando um pouco convite de comunicação melhor lá, viu? Eu concordo com o que você está falando, mas também eu acho que está faltando um convite. Tem muita gente, entendeu? A gente sabe, no corpo, eu acho que o Anani, mas está faltando um convite melhor, uma participação melhor. Mas eu não concordo. No evento de ontem, o Nelson Catucci, ele assumiu esse compromisso, mas realmente houve falta de uma divulgação mais ampla, através de rádios. No sábado ele participou, mas muita gente disse que não foi porque realmente não estava sabendo, então a divulgação foi bastante pequena. Agora, eventos oficiais do município com a presença do prefeito, a assessora é obrigada a saber, até porque fica dentro da prefeitura o dia todo, aí não justifica de repente não ir. Vereador Edmar. Vereador Fernando Pepes.
senhores vereadores, população que faz aqui presente, ouvintes da Rádio Cornélio Procópio. Em primeiro lugar, gostaria de saudar, ao assumir a posse hoje, o Adriano Lima, foi candidato pela primeira vez junto com a gente. Naquela época não houve a oportunidade, mas agora, graças a Deus e graças ao seu esforço, você está tendo uma oportunidade de ser vereador. Ser vereador é uma oportunidade única na vida e considere-se uma pessoa especial. Entre toda a população de Cornélio, você está entre os escolhidos para estar aqui representando. Isso é muito, muito importante na vida de cada um de nós. Eu quero, ao saudá-lo, saudar o seu pai, a sua mãe, né? O José Eleutério, a sua irmã Caísa, né? Nadir, uma família maravilhosa. Eu me lembro de você menininho ainda, quando eu fui candidato pela primeira vez em 92. E hoje, para nós, é uma honra muito grande, né, ter você aqui na Câmara de Vereadores. Aproveite bastante, vive intensamente esse momento, faça seus projetos, suas indicações, e a acolhida nossa é muito positiva. Senhoras e senhores, nos preocupa a situação da questão da aviação procopense, porque amanhã nós estaremos com aproximadamente 10 dias da greve. Muito importante os esclarecimentos que o vereador Neto Ananias nos traz nesta noite, e o que nos deixa preocupado, tá, é que a informação que o Neto Ananias nos traz é que os pagamentos estão em dia. Se os pagamentos estão em dia, como pode a administração pública admitir que a empresa venha fazer venha aceitar uma greve dos seus funcionários em cima de um reequilíbrio financeiro que ele é discutível, porque quem paga a conta do equilíbrio financeiro é a população. Então ela paga a conta duas vezes. A primeira porque não tem o transporte coletivo para vir dos bairros para a cidade, e isso tem uma série de consequências. Uma consequência maior é o nosso comércio local, porque as pessoas não estão se deslocando dos bairros para o centro da cidade, porque nem todas as pessoas estão em condições de se utilizar do mototáxi. Colocando de uma forma clara, as pessoas mais idosas não têm o hábito de usar, e elas precisam sim do transporte coletivo para se dirigir ao centro da cidade. De repente se depara numa greve, e digo para os senhores, em todos esses anos que nós estamos aqui no Legislativo, é o maior tempo de greve que eu me recordo. Então eu vejo, senhores, que nós precisamos de ter uma reação junto ao Executivo Municipal, junto ao Prefeito Municipal, para tomar uma atitude em relação a essa condição. Porque, senhores, recebe o pagamento do transporte dos funcionários, recebia até algum tempo dos estudantes, e agora quer o reequilíbrio financeiro. Então, como dizia o vereador Edson Dulce, vamos municipar o transporte coletivo em Cornélio? Vamos municipalizar o transporte coletivo em Cornélio? Eu não vejo razões para isso, porque Dorival Bortotto tem um respeito pela sua empresa, tem um respeito pela sua pessoa, ele tem uma história. Deu muito cansaço para nós, né, doutor? Exatamente. Tem uma história nessa cidade, mas o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: de uma forma muito equilibrada, sem fundamentar as razões, é inadmissível chegar a 10 dias a população de Cornélio sem o transporte coletivo. Isso não dá. Isso não dá para se resolver. Tem que se priorizar essa questão nesse momento. Eu vejo uma omissão pública, por parte do prefeito, por parte da prefeitura,
em esclarecer e dar transparência às razões. Achei muito importante hoje a sua fala aqui, Neto. Tanto é que lhe chamei em particular para ouvi-lo. Porque você traz uma série de informações que você não vê em lugar nenhum. E sabe o que os funcionários reclamaram no dia que nós estivemos lá, junto com o vereador Rafael Sampaio? A ausência da imprensa local em dar cobertura para essa questão lá junto do movimento. Então a população está sendo penalizada, somente um blog da cidade, uma rádio que estaria dando cobertura, as demais não estariam, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, mas eu não estou aqui para ficar passando a mão. Nós vivemos numa cidade em que o exercício da democracia tem que ser respeitado, mas a população está sendo prejudicada, e prejudicada em muito. Estamos aí nos aproximando a 10 dias de uma greve, onde muitas pessoas têm como único meio de transporte coletivo, o transporte coletivo. E o transporte coletivo é uma das coisas sagradas prevista na nossa lei orgânica municipal. O transporte de massa é um dos transportes que nós temos que ter a maior defesa possível. É até, vereador Amâncio, uma questão ideológica. É uma questão até ideológica a gente defender a questão do transporte coletivo como meio de transporte da grande população. O nosso país deve se avançar muito ainda, como outros países em que se utiliza grande parte do transporte de massa. E o que nós estamos vendo, na realidade, aqui, neste momento, é um retrocesso nessa questão. E temos que agir de uma forma de pressionar tanto a empresa de aviação procopense, como ao outro contratante que é a Prefeitura Municipal, para que se tome uma providência necessária e não se penalize a nossa população de Cornélio Procópio como vem sendo penalizada. Obrigado, senhores. Vamos para o grande expediente. Doutor Ismar Nóbrega. Senhores vereadores, voltando à tribuna, eu vou ler aqui um pequeno discurso do ex-presidente americano Ronald Reagan. E aí vocês vão me perguntar, mas por quê? O que tem Ronald Reagan a ver com a Câmara Municipal de Cornélio Procópio? Antes disso, eu gostaria de pedir desculpas, Adriana, a você por não ter te dado as boas-vindas. Tenho humildade suficiente para pedir perdão e lhe dou agora as boas-vindas ao nosso meio. O ex-presidente diz o seguinte. Bom, antes de ler, eu gostaria de dizer que eu vou ler isso aqui porque eu venho falando esse ano todo sobre o aumento das garras que o governo está envolvendo cada vez mais a população com a cobrança de impostos, em todos os níveis, Está aí, Rafael, o que você falou, um pedaço de R$25, isso é a mão do governo que trouxe isso para cá, foi o governo do estado do Paraná que fez essa barbaridade aí e continua até hoje, e a gente foi envolvido nas garras do urso e a gente não consegue se libertar. Mas o presidente americano, ex-presidente americano, diz o seguinte: nossa Constituição foi a primeira na história da humanidade que realmente mudou o rumo do governo, e com apenas 3 pequenas palavras: nós, o povo. 3 palavras apenas é o sustentáculo de toda a Constituição americana. Nós, o povo. Somos nós, o povo, que dizemos ao governo o que fazer, e não o contrário, e nós não exercemos essa função, nós vereadores e nós povo. Nós, o povo, somos o motorista e o governo é o carro, e somos nós que decidimos para onde ele deve ir, por qual estrada deve ir e em que velocidade ele deve andar.
Isso é muito sério. Quase todas as constituições do mundo, inclusive a nossa, a brasileira, são documentos nos quais o Estado diz aos seus cidadãos quais são os privilégios do Estado. A Constituição é feita para o Estado e não para o povo. Nossa Constituição é um documento pela qual nós, o povo, dizemos ao governo aquilo que lhe é permitido fazer. Nós, o povo, somos livres. Esse princípio tem sido o fundamento de tudo que eu fiz nos meus 8 anos de governo. Através de regras, mais regras, regulamentações, tributação predatória, o governo confisca mais e mais do nosso dinheiro a cada dia. E eu levantei a minha mão e disse: pare, porque ele foi um presidente que realmente cortou uma grande carga tributária. Eu era um político cidadão e isso parecia ser o correto para um cidadão fazer. Acho que conseguimos parar muito do que precisava ser detido. E espero ter mais uma vez recordado às pessoas que o homem não é livre a não ser que o governo seja limitado. Há uma relação direta de causa e efeito aqui, como as leis da física, ele diz. À medida que o governo aumenta, a liberdade diminui. Em todas as ideologias e tudo. À medida que o governo aumenta, a liberdade diminui. E eu fiz um pequeno paralelo entre a Constituição americana e a Constituição brasileira. A Constituição americana é de 1787, ela tem exatos 230 anos. A brasileira tem 29 anos. A Constituição americana tem 7 artigos. A do Brasil tem 250. Ou nós estamos errados ou eles estão errados. Em 230 anos, Fernando, se colocaram 27 emendas na Constituição americana. 27 emendas em 230 anos. Aqui no Brasil, uma Constituição de 29 anos já foram colocadas 104 emendas. É uma coxa de retalho. Por isso que não funciona. Não funciona. Essas 27 emendas são as chamadas cartas de direito individual ou de direitos individuais, que oferecem proteção específica de liberdade individual e de justiça, além, olha que importância tem isso aqui que eu vou falar, de restringir os poderes do governo. Ela é única em 230 anos, nunca foi modificada, a não ser as emendas. A do Brasil é a 8ª Constituição. Isso me chamou a atenção. Por quê? Provavelmente por isso nós estamos nesse buraco. A garra do governo, cada dia mais, aumento de imposto, aumento de tarifa. É brincadeira isso. O cidadão hoje trabalha 5 meses para pagar tributos e vai trabalhar 6 em pouco tempo e futuramente vai trabalhar 7 meses para pagar tributo. Nós temos que deter isso aí. Nós temos que botar uma plaquinha de pare. Chega de tributo. Chega de onerar a sociedade por uma coisa que ela não fez. Chega de cobrar da sociedade uma coisa que a sociedade não tem culpa. Chega. Vereador Rafael Sampaio. Antes de entrar na questão do transporte público, queria só fazer referência aí ao nosso pedido de indicação, principalmente com relação ao funcionamento do Conselho Municipal de Trânsito.
A gente foi procurado por pessoas que têm interesse de participar desse conselho e a gente vê a necessidade desse conselho em razão de inúmeras situações de trânsito que a gente tem debatido, inclusive, por exemplo, esses dias, a questão do estacionamento rotativo, e se tivéssemos sido aconselhados, às vezes, por um conselho, por pessoas capacitadas que vivem o dia a dia da questão do trânsito, isso, sem dúvida nenhuma, facilitaria o nosso trabalho. E estamos fazendo esse pedido de indicação, até porque entendemos que realmente é necessário, e já discutimos várias vezes, até o Amâncio já levantou essa questão também aqui. Se me permite, eu já fiz essa indicação, mas a indicação e há pouco tempo, mas a indicação tua, vereador, acaba reforçando a necessidade. Até porque nós fomos procurados por pessoas que têm interesse, que gostariam de participar, e eu acho que se botasse para funcionar, esse, sem dúvida nenhuma, seria um conselho que efetivamente funcionaria. Com relação à questão do transporte público aqui em Gornélio, a gente vê uma situação bem complexa, porque está se discutindo aí a questão do reequilíbrio econômico-financeiro. A questão do equilíbrio econômico-financeiro, se não falha a memória, ele tem que ser discutido quando da questão da tarifa. E a tarifa, acho que só pode ser reajustada uma vez por ano. Então, eu acho difícil haver uma forma de se readequar isso agora. De qualquer forma, o que a gente tem visto, primeiro, é a greve dos trabalhadores, das pessoas que trabalham lá na aviação. Acontece que uma greve tem regras. Você tem que deixar um mínimo no mínimo 30% dos trabalhadores trabalhando. Isso não está acontecendo e, estranhamente, a gente não vê nenhum movimento da empresa no sentido de exigir isso, pelo menos. Parece até que a empresa está cômoda com essa situação, porque... Uma parte, vereador, tem até boatos na cidade que o proprietário da empresa pretende abrir falência. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas são boatos. O fato é que o que a gente vê não é nenhum movimento. Parece que até o proprietário se utiliza dessa questão na greve, até também para vir e tentar reajustar a situação dele. Sampaio, me concede uma parte? Sim. Um fato que deve se deixar claro à Câmara de Vereadores: há uma lei que trata das questões fundamentais do transporte público coletivo. Discutia isso ainda há pouco com o vereador Neto Anemias. Ela tem a obrigação de manter 30% do serviço para atender a população propensa. Existe lei que determina isso. Existe amparo legal para isso. Existe amparo jurídico para isso. E a população hoje de Gornélio está a pé. Está a pé. Ô Fernando, só para... Em Curitiba, todas as vezes que o transporte coletivo entrou em greve, todas as vezes foi mantido 30% para o atendimento da população. Porque a população precisa de uma unidade básica de saúde, precisa de ir num hospital, precisa de fazer uma compra numa farmácia de um remédio e tantas outras necessidades que ela tem. Então, transporte coletivo é serviço essencial, vereador presidente. É serviço essencial. Quer dizer, pasmem os senhores que nós não vemos até no momento uma atitude, e que é uma atitude amparada em lei para essa questão. Eu só queria dizer, só também, a gente conhece o Dorival há muitos anos e a gente sabe quantas reuniões a gente fez com eles aqui, quantas vezes a gente achava que ele ia fazer, vamos fazer uma linha ali, ele sempre enrolou e nunca fez. Então a gente dá a entender que ele parece estar gostando da situação. Porque na verdade, eu perguntei para mim hoje, parece que ele não pode pagar ele, porque ele não tem certidão, não tem como pagar ele. Dá o dinheiro para ele. O Neto acabou de... Deixa eu só concluir. O vereador Neto podia até dar mais informações. Eu ia pedir uma parte aqui, vereador, só para agregar na nossa discussão. 3 informações.
A primeira é que a compra dos passes do funcionário público de Cornélio, eles estão em dia, tá? Eles são, por média, no valor de R$100 mil, dependendo de quantos dias que nós temos no mês, tá? Em relação à certidão, que foi outra coisa que a gente também não havia comentado, na verdade, essa certidão seria para uma participação numa licitação agora, tá? A empresa, ela não teria essa certidão para estar participando de nenhum processo licitatório neste momento, mas quando participou da concessão e depois quando participou num processo licitatório na época do prefeito Fred, ela tinha legalidade, ela está legal dentro do processo, tá? E a outra informação que eu ia passar é que uma das formas que o executivo propôs para blindar a população de um novo aumento na tarifa seria essa forma legal de estar fazendo um repasse para eles, né, sancionando esse problema da readequação financeira. Até porque... Só, vereador, dando conclusão, é importante o seguinte: vereador Lima, você entra agora, vá lá e informe que a empresa Dorival Bortotto, ela está no Simples. E se ela está no Simples, ela pode pedir um prazo para ter a certidão. Existe uma outra legislação que protege as empresas que estão no Simples. Então, olha, essa conversa toda aí não está clara para mim, entendeu? A população está sendo penalizada em cima de um equilíbrio. Nós estamos falando de equilíbrio financeiro de R$1 milhão. Isso é dinheiro público. Isso é dinheiro público. Então, olha, vejo duas questões que nós estamos levantando aqui. Ela teria que manter 30% de serviço. E como ela está cadastrada no Simples, ela tem tempo para ter as certidões. Então, as coisas não precisam de clarear muito mais. Rafael, eu entendo a posição de cada um, mas eu acho que o vereador Fernando, o senhor está trocando galhos por bigalhos aqui. Ninguém está dizendo que não está pagando por causa de certidão. O vereador foi claro aqui. A certidão ela tinha quando ela passou de um processo no licitatório. Hoje, se ela tivesse que novamente participar de um processo licitatório, ele não tem essa certidão. Até nós temos grandes advogados aqui. Eu acho que se ela tinha lá e hoje já não tem, ela tem falha, né, vereador Rafael? Por ela não ter continuado tendo essa certidão. Mas não impede que ela continue recebendo repasse. O que foi dito pelo vereador aqui é que quando foi para ter um aumento do ajuste tarifário, a prefeitura pediu a eles que eles fornecessem uma readequação financeira. Então as coisas não estão acontecendo por causa de certidão. Pelo menos foi isso que eu entendi do vereador Neto. Então não é por causa de jogar no Simples ou deixar de jogar no Simples para tirar a certidão. Ninguém aqui está dizendo sobre certidão. Eu acho que Vossa Excelência aí se equivocou um pouco. Não. Não, mas você vai... Então Vossa Excelência, eu entendo Vossa Excelência, eu também cobre de quem disse isso. Eu estou dizendo em cima do que o vereador Neto explicou aqui. Vereador esse que está se preparando a cada dia faz parte da comissão tarifária. Pelo menos é o que foi dito aqui, tanto pelo vereador Neto, e o Rafael está abordando esse assunto. Até o que eu estava querendo concluir é o seguinte: de um lado a gente tem essa situação da dificuldade da readequação tarifária, que não pode ser feita, ela só pode ser feita anualmente, salvo melhor juízo. Mas o fato é que a greve vem afetando a população de Cornélio Procópio. Isso é fato inconteste. O que nós temos que ver? Tem duas soluções. Uma, a prefeitura negociar alguma forma de fazer com que dê uma ajuda ou adiante algum pagamento, alguma situação para tentar resolver a situação financeira da empresa, para a empresa pagar os funcionários, acabar a greve e o serviço voltar. Essa é uma situação. O problema é que essa situação vem se estendendo já há algum tempo. O que eu acho é que nós temos que procurar intermediar isso o mais rápido possível para que a solução venha o mais rápido possível e a população deixe de ser penalizada. Porque se não chegar num meio termo, não se chegar a um acordo, o fato é que a prefeitura tem que exigir o cumprimento do contrato. Tem que tomar medidas para que a empresa comece a exercer a sua atividade. Ela ganhou uma concessão, ela tem uma concessão do município, ela tinha que estar realizando esse serviço. Se não, faça a rescisão do contrato. Se não, faça a rescisão. Porque o que a gente está vendo é que uma situação dela
está prejudicando o município. Então, nós temos duas soluções. Buscar essa solução amigável, esse acordo, uma forma de se resolver isso o mais rápido possível, e se não houver solução, fazer uma exigência da manutenção do serviço, e aí até as consequências que pode ter, uma rescisão, alguma coisa nesse sentido. O que não se pode é deixar o serviço parado. Essa eu acho que está sendo o grande problema. Vereador, eu acho que, no meu ponto de vista, mesmo que seja feito o repasse adequado dentro do procedimento correto da prefeitura, eu acho que essa empresa, na situação que eu vejo o transporte hoje, eu acho difícil ela se manter por questão de usuários. Eu acompanho bastante porque eu tenho um comércio na linha da circular, então tem muito poucos usuários, são mais nos horários de picos, tipo na parte da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. E durante o dia a circular roda vazia praticamente. Então eu até estava pensando aqui que eu acho que tinha que trazer fazer um convite para o dono da empresa para ele vir aqui para a gente saber a real situação do que está acontecendo na cidade, porque eu acho que com esse repasse só não vai solucionar os problemas deles, até porque temos informação que a dívida dele é muito grande. Então a situação econômica da empresa nós não sabemos. O que nós sabemos é que a prefeitura tem um contrato com ele, que ele tem que cumprir o contrato. É óbvio que a gente quer uma solução, a melhor solução para os dois lados, queira ou não queira. A empresa emprega 30 e poucas pessoas. É uma empresa que há muitos anos realiza o serviço aqui em Cornélio. Mas a gente não pode ficar esperando uma solução cair do céu. A gente tem que tentar intermediar isso aí, no meu ponto de vista, tentar intermediar isso para ver se acha a solução, a mediação o mais rápido possível, ver o que isso é possível, até parece... Pelo menos diminuir os horários, nem que fosse para usar nos 3 horários de pico. A gente tem que primeiro resolver essa solução desses repasses para resolver o fim da greve, e daí se repensar em uma nova forma da empresa atuar para que ela tenha esse equilíbrio econômico e financeiro. Isso é um segundo passo. Mas o problema, o que a gente não pode é ficar esperando essa negociação demorar 10 dias, 20 dias, 30 dias. A solução tem que ser rápida. E a gente tem que tomar uma decisão e tem que acompanhar isso, tem que tentar verificar. O ideal, pelo que eu me lembro e foi falado, na época do Fred, houve uma greve muito parecida, não sei se foi maior ou menor tempo. Pelo que falaram, o Fred solucionou ela adiantando a compra de passes durante 3 meses. Pelo menos foi isso que me falaram. Não tenho certeza se foi isso que aconteceu. E acabou a greve e a empresa continuou. Na realidade não solucionou, empurrou com a barriga, né? Porque agora veio o problema de novo. Não sei se foi isso que aconteceu ou que não aconteceu, mas o fato é que nós temos que ver, sentar, chamar. O fato é, o prefeito tem que sentar com ele, Rafael, e falar qual que é a solução aqui. Mais uma parte, por gentileza. Eu acho que hoje a discussão está bem pertinente, até porque eu acabei trazendo informações que a grande maioria não sabia, né? Então está sendo interessante a discussão. Mas assim, em cima do que Vossa Excelência está falando, eu quero deixar bem registrado e claro a atuação muito séria que está acontecendo da Câmara Tarifária, né? Que ela tem uma composição séria, né, de representantes, como eu disse, legislativo, das empresas, usuários portadores de deficiência física, executivo municipal. E está sendo muito discutido. E o que eu como vereador, e estando fiscalizando lá, é a pressa, é realmente cobrar uma urgência das medidas sendo tomadas, e todas essas reuniões que nós estamos fazendo, esses encontros que nós estamos tendo, sempre está vindo algo diferente, uma conversa nova e positiva. Por que eu falo positiva? De um final dessa greve, tá? Então eu garanto que todos os representantes da Câmara Tarifária estão trabalhando, visando para que isso ocorra rápido. A visão do Executivo, que às vezes as pessoas podem cobrar assim, mas o Executivo teria que ter resolvido isso com um pouco mais de pressa. Mas o Executivo procurou ver uma forma que não acontecesse a possibilidade nenhuma de aumentar a tarifa.
e sim blindar a população referente a essa readequação e negociar um repasse para eles de uma forma, não sei como que vai ser feita, né, mas que vai ser negociável para que não aumente a tarifa. Então, reforçando, está havendo um empenho grande e eu acredito num final muito breve. É o que a gente espera, até porque quando nós passamos segunda-feira lá para falar com o Dorival, para falar com o pessoal, a gente sentou com o Dorival e vocês precisavam ver a quantidade de gente ligando lá na empresa pedindo, perguntando, quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? E o Dorival tinha até uma informação, tinha sido até divulgada, aparece na rádio, que ele ia voltar na segunda e ia voltar na terça. Até ele chegou e ainda brincou comigo, Fernando, vocês chegaram tarde, porque já foi resolvido. E a gente acreditou nisso. E o fato é que não foi nada resolvido. Aí a greve está aí e a gente tem que chegar e sentar e falar, buscar essa solução. Vamos discutir, estamos fazendo um requerimento nesse sentido, às vezes até da Câmara formar uma comissão e intermediar isso. Muito obrigado. Próximo. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, é perceptível a tentativa de demonização da aviação procopense. Isso acontece todas as vezes que se discute transporte coletivo aqui nessa Câmara. O assunto sempre resvala para a culpa do Dorival Bortotto, por contratos não cumpridos. Na verdade, o Dorival Bortotto não tem faturamento para manter o transporte coletivo funcionando em Cornélio. Simplesmente isso. Ele transporta um monte de aposentados que não pagam e sobrevive desse pagamento aí de vale transporte de prefeitura e mais 2 ou 3 empresas. Só uma parte. Sim. Eu conversei com uma ex-funcionária, só de aposentados, 3.000 carteirinhas a cidade tem. E várias dessas carteirinhas sendo questionadas com relação à regularidade, se seriam legais ou não. Concede uma parte, vereador Luiz? Sim. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por abordar esse assunto. Eu ia abordar no grande expediente, mas Vossa Excelência já tocou nesse assunto. E agora chegou uma hora que essa bolha estourou, né? Que é o transporte coletivo. Há muito tempo atrás isso aqui vem sendo protelado, né? Aí nós tivemos algumas exaustões no mandato passado, onde algumas exigências foram feitas, e o vereador Fernando estava aqui na época, o vereador Hélio, Vossa Excelência, pelo Executivo Municipal da época, em relação à empresa, para que fosse renovado com eles. Exigiram ônibus novos, que lá atrás nós sabíamos, né, vereador Fernando, que isso ia ocorrer o que está ocorrendo hoje, e não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque nós, indiretamente, nós sabíamos que isso aí ia ocorrer e que a bolha ia estourar, e não tem com o doutor Ismar como consertar essa bolha. A gente não pode tapar o sol com a peneira. E a grande parcela de culpa também é da classe política, porque tudo hoje sobe nesse país. O vereador Rafael foi feliz, o pedágio sobe semana que vem. A partir do momento que subiu o pedágio, vai subir o combustível. A partir do momento que subir o combustível, vai subir o salário, as coisas começam a subir. E a classe política aqui, ela sempre, quando foi determinado para debater em relação ao aumento do transporte coletivo, todo mundo era contra, que todo mundo era contra. E o que aconteceu? As coisas começaram, a balança não batia. Então, vereador Luiz Carlos, nós temos que tomar cuidado agora e ter uma responsabilidade muito grande, porque aí depois vamos fazer o quê? Não vamos aumentar, nós não podemos desgastar, vamos jogar para a viúva pagar a conta. Essa é a regra básica, senhor presidente. No final, joga para a viúva e ela tem que aceitar. E isso não pode acontecer mais, porque Cornélio não tem uma empresa só, nós temos várias empresas. Já pensou se todas as empresas do município, que estão instaladas no município tiver que vir na prefeitura, para a prefeitura dar um jeito de solucionar o problema? Não tem quem aguenta. Não tem quem aguenta isso. Um cuidado que nós temos que ter, quando tivemos a discussão na legislatura passada, a empresa no estado de pré-falência, e exigia-se da empresa que ela fizesse a cobertura dos pontos de ônibus. Então é pegar o moribundo e tentar sufocá-lo de vez para matar.
Na verdade, não é esse o caminho, porque se é inviável para a aviação procopense, é inviável para qualquer empresa de transporte coletivo que venha para a cidade. Então não adianta rifar a aviação procopense achando que vai resolver a situação do transporte coletivo. O que tem que fazer, e aí vale uma sugestão, é um assunto que não precisa de intermediários. É tão importante que tem que ser decidido e definido pelo prefeito. Então tem que conversar com a empresa, verificar o melhor caminho. Eu também visitei a aviação procopense e o caminho que foi sugerido lá, e que eu já abordei aqui 10 ou 20 vezes, é a questão do subsídio. O transporte coletivo é subsidiado em todas as cidades onde tem. Cidades que tem movimento grande tem subsídio. Imagine Cornélio, que não tem movimento suficiente para manter o transporte coletivo. E aí fui falar com o Geraldo, vereador Edmar. Falei com a aviação, isso há uns 3 meses. O Geraldo argumentou com razão que não tem previsão orçamentária para esse ano. Então tem que se discutir isso para o ano que vem. Evidente que sentando com o Dorival Bortotto, vendo o custo real disso, não é questão mais de reajuste de tarifa, porque se aumentar ninguém mais vai usar isso. Abordou-se aqui a questão de regulamentação do mototáxi. No futuro vai haver necessidade, mas para equilíbrio a administração municipal vai ter que participar, ou então vai ter que abrir mão de transporte coletivo na cidade, não tem saída. Nós não podemos aqui também demonizar um empresário, que qualquer empresário no Brasil, e aqui em Cornélio não é diferente, tem que ter algum lucro, né? Para sobreviver, porque se não tiver lucro nenhum, não tem como sobreviver. E o Dorival Bortotto acumula prejuízos ano após ano. Como é que ele vai sobreviver? Então nós temos que ter o bom senso de não crucificar e não demonizar a empresa numa hora dessas. Agora é hora de resolver e não de demonizar ou tentar crucificar alguém como responsável por isso, né? Tem que ter bom senso no momento desses. E aí trago 2 indicações, senhor presidente. Uma com relação a Francisco Morato, que além da questão da velocidade, nós temos oficinas mecânicas ou de funilaria ao longo da Francisco Morato, que utiliza a pista de rolamento como estacionamento para carros que estão sendo consertados. Então acaba atravancando o trânsito ali, e a indicação é para que a fiscalização da prefeitura não permita que a rua sirva como estacionamento, que está colocando em risco a vida das pessoas. Uma parte, vereador. Hoje, por um acaso, eu estive nessa oficina e eu não vejo, assim, o meu ponto de vista, eu não vejo nada de errado, porque inclusive parou uma viatura do trânsito com 2 policiais fardados durante o serviço para conversar com o proprietário da empresa. Então, se tivesse alguma irregularidade por isso, eu acho que eles seriam os primeiros a tomar a providência. Eu até estranhei, até achei que eles tinham parado lá para isso. Eu não sei se tem alguma previsão legal. Acho que não tem faixa, eu acho que legal. O que as pessoas estão dizendo é que os carros ficam estacionados indevidamente, e um carro que está passando por conserto, ele tem que ficar dentro da oficina. Realmente isso acontece, e eu achei que a viatura tinha ido lá por isso. Inclusive o seu amigo do proprietário foi para conversar com ele a respeito do conserto de carro. Então a indicação, vereador André, a solução ali é mão única. Mão única, Marechal Deodoro, a Independência. Nós temos que ser uma cidade grande, nós não podemos ficar pensando em pequeno, vai e volta, não está acontecendo. Não dá condições de passar mais 4 veículos lá. Esse aí que o prefeito tem que tomar providência urgente. Por conta dessa situação, né? Então, para ver se tem alguma infração legal, é a fiscalização mesmo que tem que ir. Se tiver, vai ter que tomar providência. Se não tiver, está equacionada a solução. Só uma parte, vereador. Na verdade, não existe nenhuma previsão legal para veículos estacionados, parado por um determinado tempo para manutenção em vias públicas. Nós tivemos esse problema em frente à associação comercial, onde tem um ferro velho ali, e se vocês observarem ali na rua Amazonas, fica ali 5, 6 veículos parados ali, desmontando, e nós entramos em contato com o trânsito e não existe nenhuma ilegalidade na questão de parar esses veículos na rua. Mas deveria haver, convenhamos que deveria haver, porque senão a rua acaba virando pátio de oficinas, né? Talvez poderia ser apresentado algum projeto de lei nessa casa quanto ao tema.
A ideia é interessante. É outra situação, doutor Ismar. Vereador Fernando, vereador Pedimar, vereador Hélio. Nós tivemos um processo traumático aqui na legislatura passada com relação ao prefeito Fred, relacionado com esses enfeites de Natal. E no fim da legislatura passada eu fiz aqui um pedido de informação para a época prefeita Aurora. Porque tinha uma vaca no presépio, doutor Ismar, uma vacona, não era uma vaca pequena não. Essa vaca ficava ali naquele presépio e eu fiz um pedido de informação para a Aurora para descobrir onde é que estava essa vaca. O motivo é bem simples, a vaca foi adquirida com recurso público e essa vaca só sai do patrimônio se ela for inservível ou se roubarem a vaca. Então essa vaca tem que estar no patrimônio da prefeitura. E a Aurora, por conta daquela história de assume e renuncia, não respondeu o pedido de informação. Se ela não respondeu, oficialmente desconhece o paradeiro da vaca. Então eu estou fazendo uma indicação, até porque a prefeitura vai gastar dinheiro agora no final do ano com decoração de Natal, e aquela vaca fazia parte de um presépio, vereador Fernando. Então se for montar um presépio, vereador, precisa da vaca. Não, eu vou fazer uma defesa aqui da vaca. Eu tenho a impressão que essa vaca... O vereador sabe onde a vaca está. Eu tenho a impressão que essa vaca que Vossa Excelência faz referência é uma vaca que foi emprestada na ocasião e fazia parte de um presépio que o seu Walter Barros adquiriu. Eu intermediei na ocasião o empréstimo dessa vaca. Então essa vaca provavelmente voltou para o seu proprietário. Então, essa vaca nunca foi do município. Então nós vamos mudar a indicação para que o senhor Walter empreste a vaca novamente para o município, vereador. Vereador Jones. É que era a vaca e tinha também uns personagens do presépio, eram todos dele. Hoje todos esses objetos aí, eles estão lá na propriedade do seu Walter Barros, no condomínio Rancho da Paz, porque são de propriedades deles, porque na ocasião eu intermediei esse empréstimo. Foi o vereador então que emprestou a vaca para o município. Está solucionado o caso da vaca. Tenta fazer então o empréstimo de volta, porque ficava bonito aquele presépio ali perto da prefeitura, com o doutor Walter. Então era isso, descobrimos o paradeiro da vaca, essa indicação fica sem efeito. Vereador Edmar Gomes. Passamos então. Passamos agora para a ordem do dia. Eu acho que nós temos que fazer a votação do... Olha, nós temos que como foi pedido afastamento do vereador Rafael, então vamos botar em votação se pode continuar, pode fazer a troca das mesmas... das comissões de Finanças e Justiça e Redação, já passa direto. Vou botar em votação então, que o vereador era relator de Finanças, Orçamento e Justiça e Redação. Então eu gostaria de botar em votação com os vereadores que mude em nome do vereador Adriano. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido. Então, o vereador faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Relação. Senhor presidente. Sim. Inclusive, a gente quer enaltecer a sua indicação, porque ele ser relator das duas comissões é um advogado, né? Um advogado aí que vem tendo uma atuação, vem crescendo aí na cidade, entendeu? Então, a gente, nada mais do que justo, né? Você estrear aqui o seu mandato já assumindo as duas mais importantes comissões dessa nossa casa, entendeu? Rafael ainda comentava aqui com a gente, né? O fato da tua profissão, acho que vai contribuir muito para a nossa Câmara de Vereadores. Passamos para a ordem do dia. Projeto em terceira votação. Projeto Lei Complementar 01317, Executivo Municipal, da nova redação aos artigos e incisos da Lei Complementar 093/03 ISS. Em discussão. Peço a palavra? Pelo amor de Deus. Pois não. A gente já falou, debateu várias vezes, mas não custa assistir, né? Mais uma vez, nós estamos pedindo aqui para que os vereadores repensem a questão desses aumentos de imposto aí. Como já disse o doutor Ismar,
Hoje a gente está pagando muito imposto, muita taxa, é aumento de... Já estão se discutindo até o aumento do ICMS na Câmara dos Deputados, na Assembleia. E agora aqui o ISS, pedágio, sem contar aumento de combustível, gasolina. E a nossa preocupação é aquela: vai se aumentar imposto e a consequência pode ser a geração de desemprego, de inadimplência. E por isso nós pedimos novamente uma reflexão dos senhores vereadores com relação a essa questão do aumento de impostos. Muito obrigado. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto com 3 votos contrários. Em terceira votação. Projetos em primeira votação. Segunda votação. É segunda. Não, tem um que é segunda. O adote seu canteiro em segunda votação. Então, não, esse 016 é primeira, né? Não, mas tem o 038 que é em segunda. Ah, então nós temos que votar a primeira aqui. Então, em segunda votação, projeto de lei 038. Claro. Isso. Projeto lei 038/17, Ananias Neto, Jones Campos. Autoriza o Executivo Municipal a instituir o programa Adote um Canteiro no âmbito do município de Cornélio Procópio, Paraná. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado em segunda votação. Peço dispensa de Vereador Ananias pedindo dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Projeto em primeira votação. Projeto Lei Complementar 016/17, Executivo Municipal. Peço vista do acrescenta projeto. inciso 1 ao parágrafo único do artigo 2 da Lei Complementar Municipal 172/11 e da outras providências. Peço vista gratificação do projeto, de servidores. Como? Peço vista do projeto. O vereador Edmar está pedindo vista do projeto. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de vista. Projetos em apresentação. Projeto Lei Complementar 017/17, Executivo Municipal. Da outra redação ao parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Complementar número 10/2017 e da outras providências. O assunto é Refis Cornélio Procópio. Projeto Lei 039/17, Elvésio Badaró. Da nova redação ao parágrafo único do artigo 2 da Lei 749/2012 e da outra providência. Declaração de utilidade pública. Pedido de informação. Protocolo 403/17, Fernando Pepe, Rafael Sampaio. Solicita informações sobre repasse aviação procopense no exercício atual pelo Executivo Municipal. Em discussão, muito bem discutido. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de informação. Requerimentos. Protocolo 402/17, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Requer constituição de comissão especial para acompanhar e intermediar as tratativas entre grevistas, Aviação Procopense e Prefeitura Municipal. Em discussão. Pois não. A ideia desse requerimento é para que a Câmara monte uma comissão de vereadores e procure incentivar as tratativas para ver se a gente consegue resolver isso mais rápido possível, incentivando, chamando, marcando e participando. Acho que a Câmara tem que ter uma posição agora de intermediação, de mediação, para que tente aparar as arestas que ainda estão existindo na realização desse acordo, para se tentar resolver isso. Esse é o objetivo desse requerimento. Peço palavras, senhor presidente. Eu acho louvável o pedido do vereador Rafael, mas eu não concordo. Até porque, vereador Rafael, a Câmara já tem uma comissão que é onde ela é representada pelo vereador Neto Ananias, e muito bem representado, porque eu vejo ele constantemente estudando em cima disso, que é onde ele faz parte com o pessoal da comissão tarifária. Então eu
respeito o posicionamento, mas eu acho que é uma falta até de respeito com o companheiro que já está trabalhando em cima, nós montarmos uma outra comissão para fazer o que ele já vem fazendo. Ele já está trabalhando em cima disso, não vejo validade em cima dessa comissão. A palavra, presidente. Respeito também o posicionamento do vereador Rafael do Fernando, porém também não concordo, até porque a comissão da tarifa tarifária, mesmo representada por mim com a indicação do presidente, ela não limita nenhum de vossas excelências a também estar participando e não limita também as outras pessoas que compõem de estar levando mais pessoas dos setores. Então acho que a gente está fazendo um requerimento em cima de uma coisa que já tem e funciona muito bem. Se não estivesse funcionando, até concordaria com Vossa Excelência. Então essa Câmara que está se reunindo diretamente e tem uma composição bacana e que está sendo realizada. Peço uma parte. Veja, o que a gente entende é que a comissão tarifária ela tem um propósito e um objetivo específico. Discutir a questão da tarifa. O que nós estamos aqui discutindo e querendo intermediar é uma outra situação que vai além disso, que vai além da questão tarifária, vai a respeito da questão da intermediação, dessa possibilidade de repasse, não repasse, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, para a gente tentar resolver. Eu acho que a Câmara não pode se omitir nesse momento e a Câmara tem que participar, tem que intervir e tem que tentar resolver. Essa é a função nossa e a função, uma forma de tentar resolver isso de forma intermediando, chamando o executivo, chamando a imprensa para sentar na mesa, para conversar, pôr o que está de problema, o que está travancando a realização desse acordo e tentar uma solução rápida e eficiente para que a gente consiga resolver isso. Muito obrigado. Entendo o posicionamento do vereador, mas igual, hoje as informações que eu trouxe aqui e as últimas discussões que nós tivemos não foi sobre o reajuste de fato, foi sobre a greve, né? Então essas são as tratativas que nós estamos tendo no momento, então abrangeu os assuntos e nós estamos conseguindo fazer essa abordagem, esses estudos, até por isso mencionamos aqui para vocês. Entendo o posicionamento do vereador, mas já ultrapassou a barreira da tarifa e sim, estamos tratando da greve. Em votação. Senhor presidente. Senhor presidente, a questão do acompanhamento, a vice-prefeita aqui, nossa aí, ela tem feito reunião diariamente com o proprietário, com o gerente. Eu participei de uma reunião com eles. Sabe? Nós estamos avançando. O prefeito já fez reunião 2 vezes com o empresário também. Os técnicos da prefeitura já fizeram reunião. Agora, tudo depende da aviação, do proprietário tomar uma decisão agora. Não é a decisão do prefeito mais. Pois não. Gostaria de deixar claro que a comissão tarifária, nós ajudamos a elaborar o projeto que trata, ela tem fins específicos para tratar do aumento do transporte coletivo e outras questões. Nós estamos vivendo um caos hoje no transporte coletivo. Então essa assembleia de homens aqui da Câmara de Vereadores de Cornélio Procópio deve sim se manifestar intensamente para resolver o problema da população. Ela não é, veja bem, um grande respeito pela vereadora Angélica, ela sempre participou de todas as discussões aqui em relação ao transporte coletivo, mas hoje ela representa o Executivo Municipal. Nós aqui representamos o Legislativo Municipal. Vossa Excelência faz parte de uma comissão tarifária para cuidar, para que não se avance muito o preço do transporte coletivo. Mas nós estamos vivendo um caos no transporte coletivo de Cornélio Procópio, aonde, vereador Jones, as pessoas não estão tendo transporte coletivo para vir no centro da cidade, pagar suas contas, fazer compra no comércio local e tantas outras coisas dessa ligação entre o comércio de Cornélio Procópio. Ele tem como a sua base na Avenida 15 de Novembro, na Getúlio Vargas, na Marechal Deodoro. Não é um comércio totalmente distribuído. Então as pessoas precisam da locomoção. E a intenção aqui que nós colocamos é da Câmara intermediar para que se haja uma solução. Então eu entendo
que essa Assembleia de Vereadores aqui deve participar com mais gente, no sentido de se buscar uma solução o mais breve possível. Não vejo nenhuma razão de se contrariar a esse pedido que foi feito aqui, porque é um pedido em defesa daquilo que prima a nossa lei orgânica do município. É em defesa daquilo que é um bem público que está sendo concedido. Quantas coisas aqui foram elucidadas hoje? Quer dizer, tem que se pressionar tanto a aviação procopense como o executivo municipal para se ter uma solução. E nós, vereadores, não podemos ficar alheio a essa questão. É uma questão que a Assembleia de Vereadores deve participar, senhores. Isso faz parte de um processo democrático, faz parte da democracia, se abrir as informações. Eu ouvi alguns meios de comunicação dizendo que o problema era certidão, e o vereador acabou de afirmar que o problema não era certidão. Entendeu? E existem questões que a gente não está trazendo aqui para discussão, porque senão só vai tumultuar o processo. Então, senhores vereadores, eu peço aqui que, independente do gosto de bancada, que cada um pense que nós estamos em defesa daquilo que é o mais legítimo do poder legislativo, que é se abrir uma discussão de forma democrática para defender os usuários hoje que estão sendo os usuários hoje que estão ficando sem o transporte coletivo, sem um bem de comunicação, sem aquilo que o município tem que fazer. São obrigação do município dar transporte coletivo para a população. O município é obrigado a fazer isso. Calma, vereador, senão o senhor vai... O município é obrigado a fazer isso. E querem aqui votar contrário a um pedido onde se dá transparência. Eu não consigo admitir isso. Eu não consigo admitir que ajam como bancada e não ajam como representantes da população. Peço desculpa a alguns vereadores aqui pela minha exaltação, mas a exaltação é a exaltação de um plenário, é a exaltação daqueles que têm que representar a população. Me perdoe, vereador Edmar, é um equívoco muito grande, me perdoe. Posso usar a palavra? Eu tenho respeito pela Vossa Excelência, mas não podemos levar a votar contrário a um tipo de pedido desse, em que se trata do problema que está o caos nessa cidade. Então o senhor vai me desculpar, porque quando a gente colocar alguma coisa e vocês votar contrário, nós vamos ter que dar murro em cima da mesa também. Caminhamento de votação, senhor presidente? Caminhamento de votação? Pois não. Não se preocupa não, vereador Dé. Quem conhece o vereador Fernando Febre sabe como o vereador faz a política dele, eu respeito, só que eu gostaria que ele tivesse a mesma eficácia, a mesma força de luta quando ele era líder do prefeito, e eu não via, né? Mas infelizmente isso faz parte do jogo político. Eu concordo em certa parte com o vereador quando ele fala que quando foi feito pela vice-prefeita é uma coisa, essa casa legislativa é outra. A Câmara, o Poder Legislativo é um, o Poder Executivo é outro. Mas mesmo assim, vereador, nós, apesar de ser só uma comissão tarifária, eu venho conversando muito com o vereador Neto, eles extrapolaram já o que era a demanda deles. Eles estão trabalhando já em cima disso aí há muito tempo. Alguns dias eu vejo o vereador Neto para lá, para cá, vim tomar informações com o jurídico aqui, tive com ele junto com o Geraldo, eles vêm correndo. Então, no meu entender, seria uma falta de respeito com o vereador vereador novo e que está se dedicando ao seu mandato e está correndo atrás disso. Não vejo por quê, até porque as reuniões, pelo que eu conversei com o vereador Neto, elas estão correndo constantemente, são reuniões abertas. Quem quiser fazer parte, qualquer reunião hoje não precisa ter uma comissão para fazer parte, elas estão ocorrendo todos os dias, correto? Então, senhor presidente, eu acho que mais uma vez eu volto a frisar aqui e que tudo isso está acontecendo porque lá atrás, quando realmente foi para defender os interesses do povo, algumas pessoas não defenderam não, quiseram fazer politicagem, dando passe grátis para um, dando passe grátis para outro, e não pensou que isso ia estourar essa bolha. Então é isso quando eu falo, ter responsabilidade. Não adianta chegar aqui e dar tapa na mesa, não adianta fazer folclore. Agora é a hora de agir com a razão e não com politicagem. E é por isso que eu fico com o vereador Neto, respeito e todo lado dele, porque eu sei que ele está trabalhando em cima disso aí. Em votação. Encaminhamento de votação. Eu acho que já está bem discutido isso aí. Votação, senhor presidente. Gostaria que esses dias eu fui impedido aqui de falar, porque eu já tinha falado, e foi dito aqui que tinha que ser cumprido o regimento. Então eu gostaria que o senhor cumprisse o regimento, que as pessoas já fizeram encaminhamento de votação. Eu não fiz encaminhamento, quem fez foi o Fernando. Mas eu ainda não fiz, senhor presidente. Eu acho que vamos ser breves, gente. Eu acho que de ficar discutindo aqui não vamos chegar em nada.
Eu acho que a discussão faz parte da questão. Acho, só que eu fui impedido esse dia no encaminhamento de votação. Eu acho que a gente não pode ter. Não, você foi impedido porque não tinha feito outra coisa. Você não tinha feito. Outra situação. Encaminhamento de votação. Foi encaminhamento. Vai, vereador. Então que seja cumprido o regimento interno. Veja, entendemos do esforço do Neto Ananias, ninguém está indo contra isso. Mas eu acho, e entendo também a indignação do vereador Fernando Pepes, porque eu acho o seguinte: a Câmara tem que ter uma atitude mais ativa. A Câmara não pode ficar aqui só assistindo, discutindo e esperando as soluções de lá. As pessoas esperam que a gente tome as rédeas das situações também e comece a intervir no sentido de ajudar a população. O que nós estamos pedindo aqui, ninguém vai invadir, o que nós estamos querendo é chamar as pessoas que têm que decidir. Respeitamos aí a vice-prefeita, ela que está discutindo, vamos chamar ela, vamos chamar o proprietário da empresa, vamos sentar, vamos ver, vamos discutir. A Câmara, eu acho que essa é a função da Câmara. Não estamos aqui achando que é só de um vereador. Isso aqui é uma questão do Poder Legislativo. Mas, vereador, com todo uma atitude, encaminhamento de votação não tem a parte. A questão é que a gente não pode ficar esperando. Por exemplo, veio a informação hoje. Semana passada nós já pedimos e não tinha. Quer dizer, a Câmara de Vereadores não pode ficar assistindo isso de camarote. Tem que participar. E eu acho importante que as comissões são feitas para isso. O nosso regimento estabelece que a gente pode montar comissões especiais para discutir, para participar de situações específicas. E essa é uma situação específica extremamente grave, porque já fazem 10 dias que está sem transporte público. Então, eu não vejo porquê da não aprovação desse requerimento. Não vejo temor, não vejo nada. Acho até que vai ter que ser constituído uma comissão e nós vamos chamar as pessoas a participar. Só isso. Mas, se não for essa a intenção... Encaminhamento de votação, senhor presidente. O cuidado que nós temos que ter é não politizar muito esse momento, vereador Fernando, para não dar a impressão de tentativa de faturamento eleitoral em cima da desgraça alheia. Tem que ser bem ponderada essa discussão. Eu, a princípio, não sou contra a criação de uma comissão, não para discutir greve. A comissão teria que ser criada para discutir transporte coletivo e os problemas da aviação procopense no momento e no futuro. Quando cria-se essa tentativa de criar uma comissão para resolver um problema específico, é evidente que há uma tentativa de... O próprio vereador fala que nós temos que pressionar a empresa e a prefeitura. Então, isso transparece uma posição politizada demais num assunto que não tinha que ser politizado no momento desses. Essa é a minha maneira de ver. Mas, a princípio, vereador Neto, sozinho e na comissão tarifária, essa Câmara vai ficar realmente bastante distante da discussão do transporte coletivo, não da greve. Porque transporte coletivo não é só tarifa. Então, no futuro, senhor presidente, que seja montada uma comissão para discutir transporte coletivo, não greve. Porque senão, a cada soluço que tiver na cidade, monta-se uma comissão aqui. Então, fica até a sugestão de montar uma comissão para acompanhamento permanente dessa situação do transporte coletivo, né? Sem politizar, porque no momento desse ninguém tem que faturar nem politicamente nem eleitoralmente. Essa é a hora de voltar ao transporte coletivo e atender a comunidade. E se fosse para montar uma comissão, também, vereador Edmar, senhor presidente, seria bem simples. Essas comissões, a partir do momento que tem uma bancada de situação aqui bem grande, montaria-se uma comissão com membros de uma suposta bancada de situação e a discussão ficaria por aí, né? Então eu não acredito que seja tão fundamental isso. Caminhamento. O André pediu aqui. Vamos ser breve, gente, porque já foi bem discutido, senão a gente vai ficar... Eu só queria esclarecer aqui, senhor presidente,
que toda vez que tem alguma polêmica, os vereadores de oposição, eu estou sentindo que eles estão faltando o respeito com nós, os outros vereadores que votamos contrário. Então eu vou pedir para os senhores vereadores terem um pouco mais de respeito com a gente também, porque o nosso voto aqui tem que ser respeitado. E todas as vezes que tem alguma polêmica, os senhores querem jogar a gente contra a população, como se a gente fosse contra a população alguma coisa aqui. Sendo que todo mundo está discutindo isso aí durante o dia, está todo mundo preocupado com esse transporte público que tem que voltar para atender a população. Então eu peço um pouco mais de respeito, até esses vidinhos que vocês fazem aí, ofendendo a gente aqui. Porque senão daqui a pouco vai virar uma bagunça aqui que não vai ter mais respeito. E essa não é a intenção. O foco é resolver o problema, não causar mais problema. Eu acho que o voto de cada um tem que ser respeitado e é isso que eu peço, um pouco mais de respeito com a opinião e o voto de cada um e que cada um arque com o seu voto lá na rua. Presidente, não vamos polemizar mais, vamos encerrar esse assunto, mas vamos fazer alguma coisa prática, objetiva. Vamos reunir toda a Câmara com a comissão tarifária, o prefeito, a vice, os advogados da Câmara. Vamos fazer uma reunião, se for preciso amanhã. Vamos resolver essa situação. Não adianta ficar... Eu nem sou oposição, nem sou situação. Eu estou aqui no meio do tiroteio pensando como resolver isso aí. Aí, doutor Ismar, você falou a verdade. Tira o requerimento, nós vamos conversar com o prefeito amanhã. Vamos politicagem barata. Até porque uma comissão vai também 2, 3. Vamos todo mundo, vamos 13. Bom, então está em votação o requerimento. Vocês querem tirar o requerimento? Vota o requerimento. Monta, faz uma reunião geral com todos os vereadores. É tirar o requerimento. Vocês estão desrespeitando o Neto Ananias, que está fazendo o trabalho dele. Alô. Não, senhor presidente, mas só que tem o seguinte. Não, então vamos votar. Eu acho que no dia não vamos discutir mais. Vamos fazer o seguinte, vamos votar o requerimento. Está em votação o requerimento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Reprovado o requerimento. Passamos para as indicações. Protocolo 39617, Fernando Pepes, Rafael Sampaio, indica priorização para a recuperação asfáltica no conjunto Florenço Rebolho, iniciando pela rua Francisco Facchini. Protocolo 397/17, Ovésio Badaró, indica operação tapa-buracos em toda a extensão do bairro João Rocha. Protocolo 398/17, Ovésio Badaró, indica operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Milton de Barros Gatti, no Jardim Pérola. Protocolo 399/17, Ovésio Badaró, indica operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Alziro Biagi, no Florenço Rebolho. Protocolo 400/17, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, indica medidas para colocar em funcionamento o Conselho Municipal de Trânsito. Protocolo 401/17, Rafael Sampaio, indica colocação de redutor de velocidade ou faixa de pedestres na Avenida Minas Gerais, cruzamento com Sócrates e Stamato. Protocolo 407/17, Luiz Carlos Amâncio, indica fiscalização de veículos estacionados na rua Francisco Morato. Protocolo 405/17, Luiz Carlos Amâncio, indica localização de itens de decoração natalina do município. E protocolo 406/17, Luiz Carlos Amâncio, indica asfaltamento na Demétrio Liaschi, Jardim Cristo Rei. Serão encaminhadas as indicações. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão.